BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O posicionamento estratégico dos profissionais da advocacia é essencial para se destacar em um ambiente cada vez mais competitivo e dinâmico. Mais do que apenas domínio técnico, advogados e advogadas que sabem comunicar com clareza sua proposta de valor, áreas de atuação e diferencial, constroem autoridade, fortalecem sua reputação e atraem oportunidades alinhadas ao seu perfil. Um bom posicionamento também contribui para a construção de relacionamentos duradouros com clientes, parceiros e colegas de profissão, além de facilitar a atuação em nichos específicos, nos quais a confiança e a especialização são decisivas para o sucesso. E este é o tema de hoje aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com o André Alves, founder CMO da BrandU Consultoria. Ele é formado em administração com MBA em gestão empresarial e especialização em branding pela Kellogg School of Management, em Chicago. André, seja muito bem-vindo e obrigado por topar o nosso convite, viu? Gabriel, eu que agradeço o convite. Obrigado aí pela receptividade e vai ser um prazer tocar esse assunto aqui com você de posicionamento, que é, de fato, um dos mais relevantes. André, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente e como que você foi parar aí na BrandU Consultoria, ou como você fundou, né? Tá ótimo, vamos lá. A minha trajetória é interessante porque eu estudei, né, sou carioca, já moro em São Paulo desde 99, mas eu estudei numa escola extremamente tradicional lá do Rio de Janeiro, escola de padres, e no segundo grau, essa escola tinha já um modelo que ela dividia em 3 áreas de atuação os alunos, né? Tinha área que era área humanas, muito de comunicação, né? Aquela coisa, tinha área que era tecnológica, pegava o pessoal mais de engenharia, e tinha a área no caso, biológica, né? Para quem queria seguir a carreira médica. Eu optei, no segundo grau, por fazer a área biológica. Sempre gostei do tema de medicina, né? E até cheguei a fazer vestibular para medicina, né? Não passei. E eu tinha um pai que, né, infelizmente é falecido, mas que me ensinou muito, era economista. E ele, numa conversa comigo, falou: André, cara, o teu negócio não é medicina. Você é uma pessoa extremamente comunicativa, né, agregadora. Então, assim, cara, tenta fazer alguma coisa que você consiga depois evoluir e extrair um pouco dessa sua essência, né, que é natural sua. Nossa, que legal. Exatamente. E foi aí que eu optei por fazer administração para tentar me encontrar depois, dentro da administração, o que eu ia fazer. E, obviamente, já no primeiro ano de administração, eu fiquei encantado pelo assunto marketing, né? Ou seja, essa coisa de você trabalhar produtos, marcas, né? Aí muito encantado na época ali das propagandas, né? Isso eu estou falando do início dos anos 90, quando eu ingressei na faculdade. E aí acabei ficando apaixonado, segui essa carreira dentro de marketing, né? Fui trainee de uma empresa no Rio de Janeiro, né? A Petróleo Ipiranga. Fiquei 1 ano e meio lá, tive a possibilidade de ser efetivado, mas eu já tinha uma ideia de morar nos Estados Unidos, viajei, fiquei 1 ano em Boston estudando inglês. Onde você estudou lá? Desculpa. Eu estudei na ILS, que é uma escola de inglês. Depois fiz alguns cursos lá na Boston University. Quando eu voltei, né, uma outra empresa de petróleo me contratou, a ExxonMobil, foi aí que eu vim morar em São Paulo. Né? Depois trabalhei em indústria química, né, na Bayer, indústria química, durante 5 anos. Fui para uma outra indústria química, Lanxess. Aí, em 2006, eu comecei a minha carreira de consultor. Né? Recebi o convite de uma consultoria. E aí eu entendi, Gabriel, realmente a importância que tem esse assunto marca. Né? Trabalhei de consultoria de 2006 a 2012, né, passando por algumas consultorias. Em 2012, eu resolvi abrir a minha empresa, que é a BrandU. Né? Eu tinha o meu maior cliente, que era o banco BTG Pactual, né, onde eu vim trabalhar depois. Sim. Durante 5 anos, eu fiquei trabalhando como consultor. Em 2017, no início do ano, eu recebi o convite, né, para assumir a cadeira de Head Marketing, de CMO. Né? O banco tinha acabado de lançar a sua plataforma de investimentos para o varejo, precisava dar realmente assim, um boom na marca, né?
né? Um banco que era fechado, abriu para o varejo. Entrei no BTG e acho que fiz um trabalho bem interessante, né? Posicionando o banco como um dos mais relevantes aí do mercado financeiro. Fiquei 6 anos e meio, e aí, em meados de 23, eu optei por reativar, né? Quis sair do banco e reativei a minha consultoria, que é o trabalho que eu faço até hoje, ajudando empresas e profissionais, né, a melhorarem a sua marca no mercado de trabalho. E é um trabalho muito divertido esse, né, André? Porque eu imagino que você veja dos mais variados assuntos, temas, e deve ser um desafio muito legal. E trabalhar com... Eu acho que você gosta do que você trabalha claramente, né? Porque eu tive a oportunidade de assistir sua palestra lá no ACE Summit, e ali eu vi você falando apaixonadamente pelo tema, e foi isso que me fez querer te entrevistar aqui. Então, eu primeiro queria agradecer aí, muito legal saber sua história, e recentemente eu acabei de terminar de ler o livro do BTG, que foi lançado agora, De Volta ao Jogo, da Ariane Vidal. Então é muito legal poder também ouvir aí um pouco dessa sua história aí nos bastidores. E agora, indo direto ao tema, André, eu queria saber como que você explicaria de forma simples o que é o posicionamento. Posicionamento, Gabriel, é uma decisão estratégica que a empresa ou o profissional, né, ele toma de uma forma que ele quer ser lembrado e reconhecido no mercado de trabalho. Então, seja uma marca de empresa, ou seja uma marca de um profissional, seja ele advogado, médico, um professor, um personal trainer, ou seja, é a decisão estratégica de quais elementos esse profissional ele quer destacar para ele ser lembrado no mercado de trabalho. Tem uma frase que você deve ter visto lá na minha palestra, que eu começo todas as minhas palestras, que marca é percepção. Seja de uma empresa ou de um profissional, né? E isso acontece com a gente diariamente, Gabriel. Isso mesmo. Interage com profissionais, né? E na hora que você termina aquela interação, né, a forma como você vai lembrar daquele profissional diz exatamente se ele está com um posicionamento claro, se ele soube se destacar, né, dentro de outros profissionais do mesmo segmento ou não. Então, assim, todo mundo aqui lembra de um professor, por exemplo, da época de escola ou de faculdade, que marcou a sua vida. Com certeza, esse professor, ele deixou transparecer diferenciais, né, totalmente, ou seja, brilhantes dentro de um cenário de vários professores que você lembra dele até hoje. Então, esse é o exemplo que eu sempre gosto de dar, né, para executivos que me procuram ou profissionais liberais que me procuram para desenvolver esse trabalho de posicionamento. Cara, e é legal que você traz isso do professor, porque muita gente vai falar, não, o posicionamento é só para profissionais do mercado e tudo mais. Eu queria já aproveitar. Você acha que todo profissional precisa de um posicionamento claro, e mesmo que não atue ali na área de vendas, exposição? Com certeza, com certeza. A partir do momento que você escolhe ser um profissional, né, e que você vai trabalhar de uma forma corporativa, seja no escritório de advocacia, num banco de investimentos, numa indústria química, numa escola, ou seja, você vai ter a interação com outras pessoas, né, sejam pessoas que trabalham no seu mesmo ambiente, ou clientes, né, ou alunos, você precisa ter um posicionamento claro. Eu gosto de dar um exemplo, né, que ao longo da minha vida executiva, e até também trabalhando em consultoria, eu consigo observar isso em alguns clientes meus, né, eu sempre me deparo com uma situação que é muito interessante, que é a seguinte, né, na vida corporativa, todo mundo aqui já passou por essa situação ou já viu essa situação acontecer, que é a seguinte, você trabalha numa área específica dentro de uma empresa ou no escritório de advocacia, você tem um conhecimento brilhante, você tem a completa noção da capacidade e da geração de valor que você dá para aquele ambiente, né, de trabalho. Em determinado momento, você identifica um outro profissional que você tem também a consciência de que ele não tem a mesma capacidade técnica que você tem. Esse profissional, ele é alçado, ele recebe uma promoção ou ele recebe o convite de ser sócio, né, ou seja, da empresa ou do escritório, e você não. E aí vem aquele questionamento. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado, né? É inadmissível que aquela pessoa, né, ou seja, tenha sido promovida e eu não. E aí eu tenho que dar, né, a notícia desagradável para esse profissional, que eu falo, olha, não basta ser brilhante tecnicamente. Você tem que parecer ser brilhante. Então, e aí vem essa questão né, ou seja, do posicionamento. Né? Então, assim, e aí, Gabriel, já adiantando aqui, eu divido, né, esse trabalho, né, e essa metodologia, ela é a mesma, seja para uma empresa ou para um profissional.
eu divido ela em 3 áreas de atuação. A primeira é a questão da essência, né? Eu gosto muito de investigar, né? Ou seja, qual é a essência daquela pessoa, né? Quais são os valores que ela cultivou ao longo da vida dela, né? Adquiridos em família, em escola, né? Com amigos. Então, é esse fato da essência. Segundo é a questão do comportamento, né? Como é que é a atitude dessa pessoa no ambiente de trabalho, interagindo com clientes, com fornecedores, com seus pares, né? Então, isso diz muito também quem é a pessoa. E o terceiro ponto é a imagem. E aí eu trago aqui uma variável muito complexa nos dias de hoje, que é a tal das redes sociais, né? Ou seja, até 15, 20 anos atrás, você não tinha essa preocupação, ou seja, bastava você controlar a sua imagem diante de uma reunião ou na interação com seus amigos. Quando você traz essa variável complexa, que são as redes sociais, você precisa estar o tempo todo gerenciando a sua imagem, não somente no mundo real, mas também no mundo virtual. É isso mesmo, porque se você não cuidar da sua imagem, alguém vai cuidar, né, André? É verdade. Se você não conta a sua história, alguma outra pessoa vai tomar a liberdade de contar a sua história na visão dela. É exatamente isso. É isso mesmo. E, André, eu queria saber como que o posicionamento se relaciona com a construção da reputação, que é algo tão importante aí no nosso mercado. Eu acho que para qualquer profissão, para qualquer pessoa, né? Sim. Bem, a reputação, de novo, né, seja de uma pessoa trabalhando, executivo trabalhando no mercado, em outra empresa, ou seja, trabalhando como advogado. Eu costumo dizer que a reputação ela é construída, ou seja, primeiro você conhece a pessoa, depois você confia naquela pessoa e, terceiro passo, você acaba estabelecendo uma relação, né, ou seja, profissional com aquela pessoa. Ou seja, isso é em qualquer tipo de segmento. A reputação, né, assim como eu disse que ela é construída, ela precisa de um único elemento, que chama-se consistência. Se você não tem a clareza dos pontos que você quer comunicar em relação à sua pessoa, né, e aí eu digo claramente, né, pegando aqui específico o caso nosso aqui dos advogados, ou seja, se você não tem, né, uma clareza de qual área de atuação você quer trabalhar dentro do direito, você já começa a ter um pouco de confusão de como é que essas pessoas vão te perceber. O segundo elemento ou seja, quais são os diferenciais que eu tenho em relação a outros profissionais? E aí eu resgato aqui a questão da essência. Ou seja, se você é uma pessoa extremamente humana, uma pessoa que ao longo da sua vida, né, você cultivou esses valores de se preocupar de fato com o próximo, quando que você consegue levar isso para a relação com os seus clientes e na relação com os seus pares dentro do seu escritório? Ou seja, se você não está levando esse seu valor, que faz parte da sua essência, para essa relação profissional, você está cometendo um erro. Ou seja, você está praticamente atuando, né, como um personagem que não está casando com a sua essência. E isso impacta diretamente na construção da sua reputação. É isso mesmo, André. E também, se você quer se comunicar com tudo, falar sobre tudo, você não está falando com ninguém, né? Porque você está muito genérico, né? Eu acho que você traz isso de uma maneira bem clara. E você já falou aqui de uma maneira, se você, de novo, está falando de tudo, você pode dizer que você está mal posicionado, não sei que você tem domínio de tudo, que seria algo bem caro, né? Para dizer no mínimo. Não sei se estou falando besteira, André. Mas eu queria saber, na sua visão, quais são os profissionais, quais são os sinais de um profissional que não está se comunicando bem ou está mal posicionado aí. Tá ótimo. Bem, o primeiro ponto que eu acho que é um sinal muito claro que acontece, né, é o seguinte: essa pessoa ela é vista como um excelente advogado operacional dentro do seu escritório. Ou seja, ele de fato, ele recebe a consulta de outros advogados referente a processos, a clientes, mas ele nunca está, ou seja, como sendo o condutor daquele processo. Então, ou seja, isso é algum sinal de que você pode ser brilhante naquilo que você faz, mas você não está sendo percebido como um advogado brilhante que mereça estar num outro tipo de posição. Um outro ponto que eu acho que é importante, essa coisa do sinal de um advogado que é mal posicionado, é o seguinte: você não se especializa numa área, não entendeu, assim, específica dentro do direito. E aí eu trago aqui um exemplo,
né, de vida, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Sim, ao longo da minha vida eu interagi com diversos advogados, né? Inclusive até hoje, né, nos meus clientes, eu acabo interagindo com alguns escritórios de advocacia que fazem a parte de registro de marcas, né? Geralmente é onde a gente tem a maior interação ali, né? Essa coisa de consulta em NPI, quando você cria o nome de uma empresa, né? Quer registrar a marca, o design, então a gente acaba interagindo. E eu posso dizer claramente, né? Eu me lembro claramente, ou seja, de 1 ou 2 advogados que foram extremamente brilhantes, entendeu? Na atuação específica sobre registro de marcas e NPI. Por quê? São advogados que, além de se posicionarem como especialistas dentro dessa, né, dessa matéria específica do direito, eles tiveram, Gabriel, a capacidade de simplificar o tema de uma forma que todo mundo da empresa, né, e da minha consultoria sabia exatamente o que estava acontecendo, quais eram os próximos passos. Então, assim, com certeza, se eu tiver que indicar, né, esse advogado para algum cliente meu, eu vou indicar, assim, sem sombra de dúvida, com toda a segurança. Ou seja, claramente, esse advogado, né, ou advogada soube se posicionar de uma forma que eu consegui entender todos os seus valores, todos os seus diferenciais, entendeu? Então, assim, essa talvez seja uma forma mais clara de mostrar para vocês, né, um exemplo do que é um advogado comum, né, mesmo que ele não seja comum, mas ele está se posicionando como um advogado comum ou um advogado brilhante do ponto de vista de posicionamento, não só posicionamento, mas também da competência técnica. É interessante, André, porque você veja, né? Você não está falando que esse cara, assim, obviamente, ele está se comunicando muito bem, mas você entendeu o que ele faz, porque a maioria dos caras não sabe, ele é advogado, do quê? Registros públicos. Tá bom, mas o que é isso? O que você faz um advogado nessa área? Quando você traz isso, você traz um cliente qualificado para o cara também. Então, não vai ter trabalho, eu sei que ele é advogado, vou jogar para ele. Não, você já sabe exatamente o que ele faz. Exatamente. Então, você vai economizar o tempo do advogado para quem você está indicando, da pessoa que está precisando dessa ajuda e o seu tempo também, e você está gerando valor ali, né? Então, isso que você traz é muito legal, assim, e é uma coisa, entre aspas, simples, né? Porque o advogado claramente está pegando algo que é complexo, porque não é simples, mas transformando em uma linguagem acessível que a pessoa vai entender no que ele vai ajudar. E está conversando... Desculpa. Não, até porque, Gabriel, desculpa interromper, mas assim, imagina. Assim, esse assunto direito, né, ele é já de origem um assunto complexo. Ninguém é especialista em direito. Então, assim, obviamente, a gente precisa, né, de um advogado que consiga traduzir para a gente, né, e transformar uma situação que você está precisando, né, de uma forma que você entenda e você se sinta seguro de estar sendo assessorado por um advogado ou uma advogada. Então, ou seja, talvez essa seja uma questão, né, que eu vejo assim, diferente. Eu gosto de fazer um paralelo, mas, por exemplo, que nem você ser obrigado a estar passando por algum problema de saúde complexo, né? Eu vivenciei isso aqui na minha família, né? Graças a Deus a minha esposa também, mas ela teve uma né, em 2017, foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, teve que fazer uma cirurgia de mais de 12 horas, extremamente complexa, e na hora que você se depara com um neurocirurgião, ou seja, não tem escolha, ou seja, é ele que vai operar, né? A gente não está nem com tempo de pegar uma segunda opinião. Agora, essa pessoa ela passou uma tranquilidade tão grande e uma segurança tão grande, explicando a complexidade da cirurgia, ou seja, que com certeza a gente nunca vai esquecer desse médico que fez um trabalho brilhante, acabou salvando a vida da minha esposa. Com o advogado é a mesma coisa. Ou seja, no momento, você nunca busca um advogado por uma situação tranquila. Acho que todos concordam com isso. Eu estou bem aqui, eu estou pensando em consultar aqui um escritório. Não, você geralmente está numa situação de conflito ou essa situação ela pode estar vindo, né, a acontecer e você se antecipa e você precisa de uma pessoa que seja ali a sua linha de frente para encaminhar o processo. Então, ou seja, de novo, a gente está, né, falando aqui de uma mesma forma, ou seja, da importância que tem um posicionamento, né, dentro do segmento jurídico. Mas aí uma crítica, André, uma crítica minha, tá? O posicionamento do mercado jurídico está errado. Porque, na minha visão, você não tinha que buscar um advogado quando está para dar uma besteira muito grande, para não dizer outro termo. Uhum. Mas, por exemplo, você está indo ali, está indo abrir a sua empresa. Você quer fazer tudo direitinho para não dar dor de cabeça lá na frente, você vai atrás de um advogado. Só que quando você pensa no advogado, você vai falar, pô, mas esse cara aí vai ficar muito caro, não vai valer a pena abrir a empresa. Mas é porque não entendeu realmente o valor que está no advogado.
Porque se o advogado explicasse direitinho o trabalho dele, e essa é a minha crítica ao mercado jurídico, a maioria dos advogados e advogadas não se comunicam bem, se entendesse realmente o papel do advogado, você ia perceber que, na verdade, o advogado está ali te fazendo economizar tempo e dinheiro, que vale a pena para a empresa a longo prazo. Mas a percepção é que advogado só está ali para quando der alguma besteira, eu vou chamar meu advogado. Mas isso é um posicionamento errado no mercado. É verdade. E você acabou de usar a frase inicial da minha. Marca é percepção. Exato. Então, você vê como essa percepção do mercado que você está colocando, ela pode estar um pouco distorcida. E o entendimento do papel do advogado, ele pode não estar sendo muito bem compreendido. É isso. E para mim, essa é uma excelente oportunidade no mercado. Porque se a gente tem essa percepção, e você, André, você já, como você falou, você passou por diversas empresas. Então, você teve contato, provavelmente, com muitos advogados. Sim. Mas a percepção sua não mudou. Então, a gente vê que a maioria dos advogados provavelmente não está se comunicando bem. O mercado, isso não é bom para o mercado. Porque o mercado jurídico, então, é visto como custo. A gente parte dessa percepção. Então, a gente vê que tem uma oportunidade de mercado que eu acho que os advogados não estão vendo ainda, e os que estão percebendo estão se colocando na frente por uma coisa simples, que é isso que você falou, isso que é o belo do direito, que eu acho que ainda tem muito a ser um oceano azul, na minha visão ainda, porque a galera não está se posicionando bem, tem uma puta oportunidade. Eu queria saber, André, posicionamento é algo que se escolhe, que você nasce com, ou que se constrói com o tempo? Não, você escolhe e você constrói, mas a decisão de você construir ou escolher o seu posicionamento é uma decisão sua, né? Ou seja, e aí eu gosto muito de usar um exemplo, né? Eu trabalho com várias imagens, né? Quando eu trabalho com meus clientes, é uma imagem, você dentro de um ônibus, né? Ou seja, ali aquele ônibus cheio, você está ali sentado, algumas pessoas em pé, que é aquele modo de passageiro. Ou seja, eu não escolhi ter um posicionamento e eu estou sendo levado, entendeu? Ou seja, ao longo da minha trajetória profissional, e que, conforme você comentou, as pessoas acabam escolhendo a história que elas querem contar em relação ao Gabriel ou ao André. Então, essa é uma escolha. No momento em que você escolhe assumir a direção da sua carreira profissional, isso envolve diretamente a você ter a escolha do seu posicionamento. Ou seja, quem você é, né, como pessoa, né, a sua essência, essa coisa toda, ou seja, qual é a sua área específica, né, ou seja, quais são os diferenciais que você tem em relação a outros profissionais. Eu tenho qualidades que são extremamente, geram valor, né, ou seja, dentro aqui, não só para mim, mas para o meu cliente, que outras pessoas elas não têm. Agora, como é que você deixa isso transparecer? Isso é posicionamento. E aí isso você constrói ao longo do tempo, né? Eu tenho uma frase que eu gosto de falar para os meus clientes, né? Seja cliente de pessoa física ou pessoa jurídica, que é uma frase, inclusive, que eu aprendi com meu pai, né? Ele sempre falou isso para mim, e é engraçado que agora, ele não estando mais aqui, mas essas frases, elas vêm muito para mim, que é o seguinte: você nunca pode perder a oportunidade dentro de uma interação, seja na empresa ou com seus clientes, de gerar valor para o seu cliente. Ou seja, você não pode se dar ao luxo de você sair de uma reunião não deixando algum impacto bom ou alguma percepção de valor naquele cliente. E isso é uma coisa que eu trago comigo em todas as interações que eu faço com os meus clientes, né, ou com parceiros meus. Ou seja, da mesma forma que eu quero aprender alguma coisa daquela reunião, como estou aprendendo com certeza aqui nessa interação que a gente está tendo, ou seja, eu sempre tenho a preocupação de deixar algo de valor para que no final da reunião, né, e aí é aquela coisa que acontece em toda empresa, né? Você sai de uma reunião, né, a Brand You vai no cliente, ela sai dessa reunião, o cliente ele fica lá. E aí, na volta para o nosso escritório, a gente fala sobre o cliente e, da mesma forma, o cliente está falando sobre a minha empresa. Ou seja, agora, a forma como ele está falando sobre a minha empresa, eu espero que eu tenha deixado uma imagem boa, que eu tenha gerado algum valor para que ele fale positivamente de mim, da mesma forma que eu falo do meu cliente. Então, ou seja, é uma coisa que você escolhe posicionamento e você tem que construir ao longo do tempo, em cada interação, em cada dia que você inicia, né, o seu trabalho. Sensacional, André. André, eu acho que a gente está tendo um papo aqui muito bacana, principalmente para quem não sabia o que era posicionamento, agora está saindo com uma base daqui, eu acredito. Eu queria saber, para quem agora percebeu, eu não estou bem posicionado, eu não tenho nenhum posicionamento ainda da minha parte, e que dica você daria para quem quer começar a se posicionar?
Ok. Bem, relembrando ali, né, aqueles 3 pilares que a gente trabalha, e essa é a metodologia que a gente desenvolve aqui. Então, primeira coisa é o seguinte, reflita sobre a sua essência. Né? A gente está num mundo hoje, Gabriel, tão corrido, tão louco, né? Muita informação, né? A gente é bombardeado, desde a hora que a gente acorda, já acorda com o celular, né? Tendo que resolver, responder coisas. A gente dificilmente para refletir sobre nós mesmos. E aqui eu não estou falando de você fazer nada de meditação, não. Quem quer fazer meditação, melhor ainda. Então, por exemplo, eu também não sou uma pessoa que tem esse perfil de meditar, mas o fato de você se conhecer, né, ou seja, tentar resgatar a sua essência, e você sabe exatamente quais são os seus pontos fortes, né, quais são aqueles pontos que você não se sente muito, muito confortável, ou seja, você tentar enaltecer essas suas qualidades e virtudes já ajuda muito em relação ao seu posicionamento. Um segundo elemento que eu falo que é o seguinte, escolha um foco. Não dá para ser bom em tudo. Exato. Ou seja, eu escolhi um foco que é trabalhar com marcas, que é um elemento estratégico, né, seja marca de empresa ou marca pessoal, pessoa física, mas assim, eu preciso ser o melhor naquilo que eu faço. Ou seja, se a pessoa está buscando a minha ajuda, é porque ela não está conseguindo resolver um problema e eu tenho que ter a competência e as qualidades para resolver aquele problema da forma mais assertiva possível. Então, ou seja, escolha um foco. Agora, a dica que eu dou e eu já tive exemplos disso, tá? Ou seja, de médicos que me procuraram e aí você vê em determinado momento ele fala, poxa, você sabe, né, que, na verdade, eu gostaria muito de trabalhar, né, com a parte gastro, mas eu acabei indo para a parte de nefrologia, trabalhando com a questão de rins. E eu falo, mas qual é o problema que você tem em relação a fazer essa transição, né, e você interagir? Ah, puta, mas agora eu já construí um nome. Então, você vê que esse profissional ele vai passar a vida inteira, a cada dia que ele chega para trabalhar, por mais que ele seja extremamente competente, ele sempre vai ter aquela dúvidazinha, puta, mas eu gostaria tanto de trabalhar. Então, assim, eu estou dando um exemplo, né, de um outro segmento, mas que casa exatamente para a questão do advogado. No que você é bom? Você é bom no contencioso? É tributarista? É na parte de marcas? É no direito civil? É criminal? É familiar? E aí eu pego um outro exemplo aqui, se me permite dar. Eu fui chamado, né, alguns meses atrás, eu fui chamado para ser jurado, né, num julgamento, recebi aquele e-mail, né, e aí, puta, virei a atração da família, todo mundo queria saber, né, como é que é, aquela coisa toda. Primeiro eu fiquei assustado, eu falei, não, e aí entrei em contato com amigos advogados, e falei, não, André, essa é uma situação normal, né, você vai ser júri, né, o júri criminal, né, sim. Estudei um pouco sobre o assunto, e eu falei, aí chegou na hora, fui escolhido, né, você levanta, você fala a sua profissão, a sua idade e tudo mais, e aí a promotoria e o advogado escolhem você, e eu participei ali da bancada de jurados, não posso dizer aqui qual era o caso, mas um caso bem pesado, vamos dizer assim, né? E aí você se coloca naquela situação onde eu estava claramente vendo 2 advogados, né? Ou seja, o promotor, né, a promotoria acusando, e o advogado de defesa. E ali foi, assim, um exemplo claro de quem estava, independente dos argumentos técnicos, eu não estou falando aqui da competência técnica, os elementos que nós, jurados, estávamos avaliando qual era a capacidade que ambas as partes tinham de contar a sua versão da história. E nesse momento, assim, ficou claro, né, ou seja, que a promotoria estava muito mais bem preparada, né, trazendo elementos, inclusive a forma de você se comunicar, a forma de você interagir, a forma de você fazer a conexão visual com cada um de nós jurados, foi muito diferente do que a forma do advogado de defesa, entendeu? Então, assim, ali ficou claro, né, assim, saiu claro para mim o posicionamento da promotoria e do outro advogado. Então, assim, esse é um elemento que é muito importante. Bem, um outro ponto que eu recomendo muito, seguindo aquela minha metodologia, é você cuidar do seu comportamento e da sua imagem. O comportamento, ele quer dizer como é que você interage diariamente dentro do seu ambiente de trabalho, seja com seus pares ou com seus clientes. Então, assim, e aí é um trabalho, Gabriel, que eu brinco, é o seguinte, né? A gente passa a vida inteira, quando a gente trabalha em empresas, né, escritório, né, a gente se preocupa muito com a opinião do outro.
A gente está o tempo todo sendo avaliado e Sim. você fica o tempo todo, puta, mas será que eu vou ser bem avaliado no final do ano? Será que eu vou receber a promoção? E as pessoas, elas não percebem o seguinte: se você passar o tempo todo se preocupando com a opinião do outro, sem fazer aquilo que está no seu controle, você nunca vai resolver o teu problema. E é o que eu falo para todos os meus clientes. Se você cuida da sua essência, se você tem um comportamento adequado ao ambiente de trabalho, se você consegue mostrar o seu valor, e se você tem uma imagem boa diante dos seus pares, dos clientes e no mercado, e aí envolve a questão de redes sociais, você já ganhou boa parte desse jogo. Por quê? Se você controla isso, e você só controla isso, você não controla a opinião dos outros. Mas se você tem a clareza e a consistência de que a sua essência, o seu comportamento e a sua imagem estão sob o seu controle, você já consegue quase que direcionar uma percepção boa em relação a esse profissional. Então, talvez seja esse o grande aprendizado que eu dou para as pessoas aqui que querem iniciar esse trabalho ou queiram ajustar o seu trabalho, né, o seu posicionamento profissional no mercado. Seriam essas dicas que eu daria. Sensacional, André. André, é legal ouvir você, porque é uma aula e, assim, você fala apaixonadamente pelo tema. Então, é muito legal, cara. E eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Learn por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato a deixar, o pessoal que quiser conversar com você, aprender mais sobre o tema, fica à vontade, o espaço é assim. Claro. Eu tenho o meu e-mail, para quem quiser me mandar e-mail, eu adoro responder aqui, por mais que não seja uma reunião de trabalho, eu adoro trocar ideias, né, com essas pessoas. Então, é andré.alves@brandyouconsult.com. andré.alves@brandyouconsult.com. Então, esse é o meu e-mail e o site brandyouconsult.com. Vocês podem ter ali um pouco da ideia do que a gente faz. Sensacional. Está no LinkedIn também, né, André? No LinkedIn também, André Alves. Perfeito. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Muito obrigado, viu, André? Estamos lá no Instagram, no @BDenlaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.